Olá, eu sou Soraya Lucato E eu sou Carlos Eduardo Lima. e esse é o podcast Retomada. Retomada é o podcast que vai trazer para você histórias de pessoas durante a pandemia, pessoas que se reinventaram, pessoas que encontraram, como todos, né, todos nós, dificuldades durante a pandemia, nesse período complicado, mas que de alguma forma aí acharam meios de se reinventar, de encontrar caminhos para driblar a adversidade que a pandemia trouxe, e aí saíram da pandemia, retomaram suas vidas reinventadas, né, renovadas. E é sobre isso que a gente quer falar aqui. E nesse primeiro episódio da primeira temporada do Retomada, quem é que a gente vai trazer, Soraya? A gente vai falar com a Cris Fuscaldo. A Cris é jornalista, é cantora e ela tem uma editora sobre música. O papo com ela tá muito legal, vale a pena conferir. Lembrando que o Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário com o oferecimento do Ministério da Cultura. E vamos lá em entrevista com a Cris. Então é isso, a gente está aqui no Retomada, primeiro episódio, estamos com Cris Fuscaldo. Não poderíamos começar melhor do que com Cris. Cris, que é jornalista, pesquisadora musical, escritora, doutora em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio, dona da Garota FM Books e é autora de vários livros importantes no segmento da música, né? Livros sobre música, Discobiografia Legionária, Discobiografia Mutante, Viver é Melhor que Sonhar, Últimos Caminhos de Belchior, e organizadora também do livro De Tudo Se Faz Canção, 500 anos, olha só, 50 anos do Clube da Esquina, e a Cris também curadora do Museu Virtual do Gilberto Gil pelo Google Arts and Culture. Faltou alguma coisa, Cris, ou é só isso mesmo? Olha, depois disso tudo ainda veio o livro do Refazenda, né? Que saiu em e-book pelo Sesc Edições e ainda vai sair em livro físico, que é um livro sobre o Refazenda, disco do Gil. Mas isso aí já foi pós-pandemia, mas começou na pandemia um pouquinho o papo. Eu não vou dizer que eu já sabia que era pós-pandemia, porque realmente a gente deixou passar o livro do Refazenda, que até então, a última vez que a gente conversou, era um livro que ia ser só e-book, mas também vai ser um livro físico, não é isso? Você acabou de falar. O Sesc Edições faz desse jeito, né? Eles lançam uma coleção sobre livros sobre discos, e aí eles lançam primeiro o e-book para depois lançar o livro físico. A Garota FM Books, da qual você falou que eu sou dona, achei esse dona Dona, é a tão. própria Garota FM. A Garota FM faz o contrário, né? A gente lança o livro físico e um tempão depois a gente faz o e-book, um pouco quando o livro físico já se espalhou, né? E aí o Sesc então faz diferente. Aí acaba que a divulgação fica um pouco mais para quando o livro físico sai, né? Mas ele já está aí, e é um livro sobre o Gil, que não deixa de ser sobre o Refazenda, né? Como eu falei, mas que não deixa de ser um resquício aí da pandemia por causa do Museu do Gilberto Gil, que você Sim. citou aí, né? Que eu fui curadora, que é a pandemia inteira trabalhando nesse museu, né? Então, tá tudo conectado. Pois é, né, Cris? Essa coisa da pandemia, que é o principal tema aqui do Retomada, né? A gente tá, a ideia é justamente a gente mostrar histórias e exemplos de situações que a pandemia, digamos assim, trouxe e que resultou em mudanças na vida das pessoas, principalmente no aspecto profissional, né? No teu caso, como é que você estava imediatamente antes da pandemia, assim? A pandemia estourou mesmo no finalzinho de março de 2020, né? A gente já tinha as notícias antes, mas foi ali que a galera começou a ficar realmente preocupada ali a partir do dia 14, 15 de março ali, mais ou menos. Como é que isso aconteceu para você? Como é que, enfim, conta para nós. Olha, para mim, parece até que foi uma certa continuidade de um momento que eu estava vivendo, mas claro, né, com todas as conturbações, né, que ela trouxe, que a pandemia trouxe. É, eu já estava há algum tempo um pouco isolada, um pouco porque, né, no mundo que a gente vive, ainda mais eu, com quantidade de eventos e shows e coisas todas que têm a ver com o meu trabalho, nos quais eu preciso estar, é difícil se isolar totalmente. Mas eu saí do jornalismo diário, vamos dizer assim, em 2013 para fazer um mestrado, depois eu quase que emendei num doutorado, né? Então foram alguns bons anos, né? 4 doutorados, 2 mestrados, mais um do meio. Então foram mais ou menos uns 7 anos, é,
já num outro universo, né? Ainda fazendo coisas para o jornalismo, nunca deixei de fazer, né? Ainda sou colaboradora de algumas revistas, de vez em quando sou convidada para alguma coisa especificamente, mas diminuiu muito nesse momento que eu fui me dedicar à carreira acadêmica, né? Porque a carreira acadêmica exige muito estudo, muito estar em casa, né? Para poder ler muito, estudar, escrever. Então, e aí o que aconteceu? Quando eu estava no meio do doutorado, eu consegui uma bolsa para os Estados Unidos, né? Para fazer aquele famoso sanduíche, Uhum. que a gente chama, que é um intercâmbio, né? De universidades. E eu passei 6 meses nos Estados Unidos. E meu marido, na mesma época, também estava no doutorado. A gente meio que aplicou junto e ele também pegou uma bolsa para os Estados Unidos, então a gente foi junto. Porque a nossa história também de casamento era toda hora, cada hora, um mudando, morando num lugar diferente do outro. E aí tinha uns períodos juntos, outros separados não, mas morando em lugares diferentes e tal. Então a gente conseguiu pela primeira vez fazer um projeto juntos, assim, né? Fomos para os Estados Sim. Unidos, ficamos 6 meses lá. Quando a gente pisou de volta aqui, isso foi em 2019, ele pegou uma segunda bolsa, ele aplicou para um monte de bolsa, e aí saiu uma segunda, daquelas applications, né, que fala, todas que ele estava fazendo. E aí, então, voltou ele para os Estados Unidos e eu meio que fui um mês depois dele e fiquei num vai e vem, assim, fiquei 2 meses lá, voltei, um mês aqui, Uhum. 2 meses lá, porque tinha muita coisa aqui minha que estava acontecendo no Brasil. E aí, isso foi, então, do meio de 2019 até março de 2020. Março de 2020, eu pisei no Brasil para ficar 2 meses, né, e voltar para os Estados Unidos depois. E fiquei presa. Pandemia, né, fechou tudo. Eu não Interrompeu o saí, fluxo. interrompeu o fluxo. Eu tinha vindo apenas para defender minha tese de doutorado, e eu tenho endometriose, eu ia fazer uma cirurgia, então eu organizei tudo para nesse março de 2020 chegar aqui e marcar tudo isso aí até junho, né? Tentar ver se eu conseguia fazer até junho, até julho, para na sequência voltar para os Estados Unidos. E aí fiquei presa, e aí um mês depois ele acabou voltando dos Estados Unidos e ficamos então presos, isolados em Niterói, que é minha cidade natal, na qual eu Uhum. estava temporariamente, né? Porque eu morava no Rio, e acabou que a pandemia me fez ficar em Niterói para sempre. Mas antes eu falei da coisa do isolamento, porque quando eu estava nesse vai e vem para os Estados Unidos, quando eu estava lá nos Estados Unidos com ele, como ele estava numa cidade chamada Syracuse, que é no Uhum. norte de Nova York, ela é uma cidade muito pacata, muito pequenininha, assim, de frio, né? Neve, aquela neve que vai até a cintura, assim. Eu fiquei super aproveitando esse clima bucólico para escrever, para me dedicar aos projetos. Então, eu entrei nesse estado de isolamento. Aí, claro, quando eu vinha para cá, passava um mês aqui, que era uma loucura, né? Fazendo 10 coisas por dia para dar conta de fazer tudo em um mês, para depois voltar para lá e ficar dois, reclusa, isolada, e saindo assim, vamos ali comer, vamos. Aí chega no fim de semana, vamos ver um filme no cinema, vamos, mas pouquíssimas saídas, assim. Eu Sim, estava sim, uma realmente. vida mais reclusa. É, e eu estava adorando isso. Eu nunca tinha tido isso na vida, né? Desde que eu comecei no jornalismo muito novinha, né? Desde o primeiro ano de faculdade, com 19 anos. Eu já entrei numa roda viva de show, cobertura, isso, festival, viajei muito a trabalho. E aí depois viciei nessa coisa de viajar. Então, se não era trabalho, vamos, né, vamos inventar um negócio, vamos para o festival não sei aonde e tal. Foi a primeira vez que eu dei essa pausa e eu estava amando. Então, quando começou a pandemia, claro, eu primeiro entrei naquele pânico todo, né, que todo mundo entrou de caramba, vai todo mundo morrer, o que é que vai acontecer? E aí aqueles desesperos, cada um que morria, né, assim, isso tudo Sim. me afetou bastante, por um lado, mas por outro, o ficar em casa me deu uma sensação de conforto, de produção mesmo, de produtividade, né, e eu sou escritora, eu percebi que eu não tinha percebido ainda que eu precisava disso para fazer as coisas que eu faço, né? Eu tinha tido só um período, quando eu lancei o Discobiografia Mutante, que foi 2018, eu tinha vivido um pouco isso de ficar reclusa escrevendo Discobiografia Mutante, mas na época eu não me liguei nisso que eu estou falando agora, porque na realidade eu estava reclusa porque eu estava totalmente sem dinheiro, totalmente precisando fazer aquele projeto, dar aquela, né, dar aquela injeção
de tempo mesmo, eu tinha um prazo para aquele livro que eu coloquei para mim mesma e tal, então rolou isso, de eu ficar em casa escrevendo o dia inteiro, Uhum. durante 2 meses, 3 meses, né, até o Discobiografia Mutante ficar pronto, mas eu não tinha realizado isso, então isso que eu estou falando agora foi uma ficha que caiu lá em Syracuse, Uhum. e que na pandemia caiu mais ainda, de como eu preciso realmente, para sempre, assim, me livrar da pandemia, do medo, da morte, de tudo isso, mas não me livrar do isolamento, nem que seja temporariamente, né? Várias temporadas de isolamento. Eu percebi que isso é bem necessário para mim. É porque tem muita gente que fala essa questão do isolamento como sendo uma coisa absolutamente ruim. É claro que não é assim, muita gente também sente falta do contato com as pessoas e tudo mais, mas o isolamento, assim, a coisa de você ficar em casa, produzir em casa, como você está falando e tudo mais, não é ruim, né? Existe uma imagem ruim dada a isso, mas que isso é uma opção, às vezes, as pessoas, muita gente que tem hoje a oportunidade de trabalhar em casa e tudo mais, até meio por conta da própria pandemia, que possibilitou que esses meios de produção à distância, esses meios de comunicação também ficassem mais ágeis e baratos. Muita gente tem essa vontade de ficar em casa, né? De trabalhar de casa, de fazer as coisas num certo isolamento, né? É o que Não, você e está falando. a gente que lida com arte, né? O que a gente faz é arte, né? Que é escrever, é, fazer livro, qualquer coisa relacionada à criação, né? À criatividade, ela precisa dessa paz, né? Esse momento, esse espaço de paz. E se a gente pensar bem, quando a gente fala, quando a gente, né, a gente como jornalista, né, quando a gente noticiava aquelas coisas tipo, Los Hermanos se isolou em uma casa, em um sítio, É, não sei aonde, para criar o disco novo. Parecia uma coisa de maluco, só que não, era simplesmente essa necessidade de não ter que ficar atendendo o telefone, de não ter que ficar lidando com o dia a dia, porque você está em casa, cara, toda, né, não que não tenha louça para lavar nesse lugar, mas em casa sim. parece que a louça triplica, né, cara, no dia a dia. E isso já acontece há muito tempo, né? Novos Baianos, né? Tinha aquele sítio, né? Aquela famosa, aquele A famoso reduto lá dos comunidade, é. Novos, comunidade onde eles também moraram e criavam muito, né? Mutantes também teve uma fase que eles compraram terrenos na Cantareira, né? E construíram, começaram a ensaiar, fazer coisas lá na Cantareira, que é também uma região mais afastada da capital de São Paulo, né? Então, isso é histórico no mundo da música, né? Essa coisa do isolamento. Escritores também, se Uhum. fala muito pouco. E às vezes o isolamento é isso. Muita gente fala, vou para um sítio não sei aonde, vou alugar um sítio não sei aonde, vou ficar um tempo lá escrevendo meu novo Sim, livro. sim. Né? Então, foi o que aconteceu. Só que a pandemia prendeu a gente na nossa própria casa mesmo. Quer dizer, muita gente saiu de apartamento e foi morar na roça, né? Comprou um sítio, comprou uma casa, foi para a Serra Fluminense, né? O pessoal aqui do Rio de Janeiro, foi para Friburgo, foi para Lumiar. Muita gente na pandemia fez esse caminho de sair, porque também às vezes ficar num apartamento pequeno, aí cada um tem sua, né, sua necessidade, assim. Para mim, na realidade, se eu tiver num lugar que estejam meus discos e meus livros, pode Casa no ser, campo, pode ser exatamente, pode ser né? casa no campo, pode ser na cidade, pode ser em qualquer lugar. Quer dizer, eu não sei também porque na cidade tem lugares que são muito barulhentos, né? E aí na pandemia tudo ficou silencioso, É né? Foi verdade. bom, nesse sentido, foi bom para todo mundo. Qualquer apartamento no centro, no meio da loucura, estava silencioso na pandemia. Deve ter gente que não lida bem com esse silêncio, né? Mas eu acho que a gente que trabalha com arte, com cultura, a gente precisa dele. Precisa de uma paz, né? Precisa de uma pazinha. Claro. E E uma também eu coisa que a acho, gente. Ah, te fala, Soraya, desculpa. desculpa, eu acho que tem uma coisa também que é bem importante, né? Cada pessoa acabou ficando na sua casa e às vezes nem era a sua casa. Às vezes a pessoa ficou numa casa que não era bem a dela, então teve esse desconforto. Você falou Foi o que meu você caso. mudou. Então, conta um É, pouquinho essa história, como é que. Porque isso é fundamental para o artista também. O lugar onde ele está, o lugar onde ele acabou ficando, né? Como é que foi isso, assim, né? Essa foi o meu mudança. caso mesmo, assim, porque eu estava. O que aconteceu? Quando eu estava esperando a tal daquela bolsa para os Estados Unidos, ela já estava anunciando que ia sair, mas não, aquelas coisas de bolsa, né? Anuncia, mas não diz quando. É, E pois é. aí
eu estava morando no Rio, num apartamento alugado que eu estava amando morar, no Cosme Velho. Foi a primeira vez que eu morei em um apartamento com vista, né? Eu tinha morado na Lapa, em Botafogo, Laranjeiras. Aí esse do Cosme Velho tinha uma vista para o Cristo Redentor, era uma delícia o apartamento. Porém, o contrato estava para vencer e tinha esse papo da bolsa que não dizia quando era, mas era breve. E aí eu e Marco, a gente conversou, falou, poxa, aí nisso, bom, nesse caminho minha avó ficou doente, minha mãe teve que tirar ela do apartamento dela, porque ela morava sozinha, o apartamento dela ficou fechado em Niterói. E minha mãe começou a falar, você não quer vir para Niterói, ficar lá no apartamento da tua avó, que aí você me ajuda, né, dar manutenção lá, fica lá, porque apartamento fechado estraga, né, as coisas estragam. E eu falei para Marco, poxa, esse contrato aqui, se a gente renovar, vai ser uma droga, né? Porque aí a gente vai pagar aluguel, vai ficar pagando aluguel. Se a gente for para os Estados Unidos, vai ficar pagando um aluguel aqui e um lá, É, em dólar, né? E dos doutorandos, né? A situação não era muito braba. confortável. É. E aí, é, eu ainda tive o fato de ter uma primeira editora, né, um primeiro livro que não me pagava, então ainda fiquei com esse pepino, assim, o ano de 2017, eu lancei em dezembro de 2016 esse primeiro livro, e aí em 2017 eu estava péssima de grana, porque estava contando também com uma renda que não vinha, não chegava, aí a gente optou por, vencendo o contrato, entregar o apartamento do Cosme Velho. Eu fiquei arrasada, super triste de voltar para Niterói, porque eu achava que Niterói nunca mais, assim, era um Sim. lugar que, da minha infância e adolescência, né, tinha vários traumas, várias questões que eu não queria mais reviver. Só que eu vim para esse apartamento da minha avó, que é no bairro de São Francisco, que é um bairro delicioso de Uhum. Niterói, porque ele nem é tão isolado quanto a região oceânica onde eu cresci, nem é muito confuso A como muvuca, né? Icaraí, Caraí, centro, né, desse outro caminho. É um bairro até bucólico, eu acho, e esse apartamento da minha avó, ainda por cima, o fundo dele, né, a varanda, a janela e tal, dava para o parque da cidade. Então ainda tinha uma floresta Maravilha. atrás, assim. E aí foi. Claro que a chegada foi um pouco dramática, eu cheguei meio deprimida, né? Eu cobrando de editora e chateada com a mudança, e a bolsa que não saía, aquela incerteza e tudo. E aí, bom, a bolsa saiu, mas essa mudança foi meio um camping, né? Eu entendia que era uma coisa temporária, então Uhum. ficou muita coisa encaixotada, muita mala, né? Tirei muito básico assim para sobreviver. Acabou que eu fiquei um ano esperando a bolsa nesse apartamento. E aí Nossa. fui me adaptando a Niterói, aquele apartamento da minha avó, né, meu, é dela também, então não posso mexer muito, mas vou pintar essa parede aqui que está estragada, vamos consertar Uhum. essa pia que entupiu, né? E fomos cuidando aí também desse apartamento enquanto minha mãe cuidava da minha avó. E aí, bom, fomos para os Estados Unidos naquela de quando a gente voltar, a gente se muda, né? A gente acha o nosso canto, a gente acha o nosso lugar. Mas aí foi isso que aconteceu. Março, o tal do março, né? Que eu cheguei aqui, eu Para ficar fiquei dois presa meses. nesse apartamento. Para Isso. ficar mais 2 meses e talvez mais algum depois, sei lá, a gente estava nessa, talvez morar nos Estados Unidos, né? O que vai acontecer, né? Estávamos plantando em todos os lugares para ver o que ia dar certo. E aí eu fiquei presa ali na pandemia por 2 anos e meio, quase três, né? Eu acho que nem sei quanto tempo durou. E me mudei recentemente para o meu. Aí já fiquei em Niterói. Aí já me apaixonei pela cidade de novo. Aí Já já me está na adaptei. área. E nesses 2 anos e meio de pandemia, aconteceu muita coisa aí com você, porque você foi ficando isolada. E aí conta para nós as questões referentes à Garota FM, que aí a pandemia, a gente pode dizer que a Garota FM é uma cria da pandemia ou não? Você discorda? O que você acha disso? Não, ela é uma cria de antes e certamente ela existiria mesmo sem pandemia, né? Ela teria uma Tá. continuidade da mesma maneira que aconteceu na pandemia. Mas ela, eu acho que a gente pode dizer que é um sucesso da pandemia, Não porque a sou um pandemia hit da pandemia. acelerou, é um Uhum. hit da pandemia, Isso. porque a pandemia acelerou o sucesso dela. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Porque assim, a Garota FM Books ela surge, né, já conectando os assuntos dessa minha tristeza em relação ao primeiro livro, né, a relação Sim. com a primeira editora, que eu me sentia muito
para além de não estar sendo paga, não tinha muita conversa, muita conexão. Eu achava aquilo muito esquisito, né? Tipo, tá numa editora, fazer um livro que vendeu pra caramba, que foi o Discobiografia Legionária, Uhum. né? Ele saiu de cara, assim, nos 3 primeiros meses já tinha vendido 10 mil cópias, assim, que é uma coisa enorme para Brasil, para biografias, né? E então, assim, eu estava muito triste com aquela relação quando eu fiz o Discobiografia Mutante, que eu já citei Uhum. aqui, e que eu já estava ali na casa da minha avó, né? Foi exatamente nesse ano que a bolsa não saía, eu estava super ansiosa, angustiada, e aí eu tive a ideia do Mutante, Uhum. que estava fazendo 50 anos do primeiro disco da banda em 2018. Eu Sim. tinha uma pesquisa enorme, antiga já sobre eles, minha monografia de faculdade foi sobre eles, e aí eu decidi botar um financiamento coletivo no ar para fazer um livro em 3 meses, bilíngue, porque eu ainda pensei em levar ele para os Estados Unidos, Uhum. porque os americanos curtem muito Mutantes, não só americanos, o mundo todo. Na realidade, eu descobri que eles são super conhecidos em todos os lugares. Então, ele é um livro bilíngue que foi feito em 2018, e no que eu estava fazendo o livro, eu percebi que eu já tinha uma editora, né? Que eu já estava sendo uma editora, Sim, com financiamento coletivo e tal. com financiamento. E aí eu lembro até que quando o designer falou, Cris, como é que vai ser aquela logo da editora que a gente vai botar atrás? E eu, caramba, né? Não tinha pensado em nada disso, porque foi uma coisa. Eu só queria fazer o livro. No fim, quando o livro estava pronto, tinha até a logomarca, que não era ainda a garota com os livrinhos, era a primeira Uhum. garota FM. A primeira garota FM, ela tá num banquinho com violão e cantando. Uhum. Então, a primeira edição do Discografia Mutante ainda leva um selo improvisado do que era, na verdade, a bonequinha do meu blog Garota FM, né? Eu tinha um Sim. blog de música Garota FM, nos primórdios do blog, quando começou esse papo de blog, eu tive um de música que fiquei anos com ele, né, fazendo coberturas e tal. E aí, nessa fase do mestrado, eu comecei a tornar ele um repositório de coisas minhas, assim, né? Parei de fazer coberturas. Uhum. E aí tirei ele do ar, quer dizer, eu não tirei do ar, não, eu botei ele para dentro do meu site, ele tá lá com todo o histórico dele, mas sem muita, não me dediquei mais a ele, assim. E, e aí pronto, então esquece, acabou o blog ali né, o blog virou a editora, mas virou durante o fazer do Mutante. E aí pronto, peguei esse livro, fui para os Estados Unidos, como eu falei, estudar lá, e aí lancei lá, e aí teve uma demanda enorme, aí comecei a vender ele para lojas dos Estados Unidos, para pessoas pelo mundo todo, assim, começou a me procurar gente da Rússia, da Inglaterra, de Barcelona, assim, nossa, eu vendi para o mundo todo. Japão, uma loja do Japão comprou um monte de livros e vendeu lá na loja e tal. Legal, legal. E aí isso durou ali. Aí o que aconteceu? Com esse sucesso nichado, né? Porque eu costumo dizer também que Mutantes é uma banda, aqui no Brasil, ela acaba sendo uma banda meio de nicho, né? Sim. Ela muita gente, muitos pesquisadores musicais e jornalistas amigos meus começaram a prestar atenção nisso, tipo, caramba, que legal esse processo que a Cris está fazendo, e assim, de maneira totalmente artesanal. Quando eu voltei em 2019, né, nesse período, nesse buraco, um desses buracos de vinda para o Brasil, esse livro ganhou o Prêmio Profissionais da Música. Foi a Ah, primeira vez legal. que o prêmio abriu uma categoria para livros de música, nenhum prêmio de música tinha isso, Uhum. e aí eles abriram, e aí o Discografia Mutante ganhou, e aí fez uma fila de amigos meus, né, colegas e tal, falando, poxa, eu tenho um projeto aqui, você não quer Uhum. editar, você não quer fazer? Que é uma coisa que eu tinha feito com o Bento Araújo. O formato que eu fiz, esse processo de crowdfunding e edição do Mutantes, ele é muito inspirado no Lindo Sonho Delirante, que é um projeto do Bento Araújo, Sim, do Poeirazine. do Poeirazine, e eu tinha feito isso. Bento, eu tenho uma ideia aqui de Mutantes, você não quer tocar, fazer, você que já está, né, e quer meditar? Aí ele falou, Cris, eu não tenho condição agora, mas eu te ajudo no que for possível. Então, aí eu tive que me virar, né? Só que aí aconteceu a mesma coisa, um monte de amigo começou, Cris, pô, tem um projeto aqui, você não quer fazer? Aí eu falei, quero, porque me interessou muito, eu gostei muito do processo de edição. Só que eu falei para todo mundo,
eu até quero, só que eu tô no meio de um doutorado nesse vai e vem dos Estados Unidos, eu não tenho condição de fazer nada até eu defender essa tese, né? Uhum. Escrever essa tese, defender essa tese. E então, assim, aí o que que eu falava sempre? Cara, mas esse projeto é legal, procura uma editora, tenta não sei qual, não deixa passar não e tal, porque eu também não tenho certeza da minha vida. Mas, assim, se não rolar, a gente faz em algum momento. Então, ficou aquela coisa assim, eu não me comprometi com ninguém, ali em 2018, né, quando eu lancei Mutantes, até 19, que ele tava, né, aquela rebarba, lançamento dos Estados Unidos, prêmio e tal. Uhum. E aí, 2020, eu presa aqui, fui defender minha tese de doutorado em outubro de 2020, mas aí logo que eu cheguei, né, que eu vim para cá, eu estava no meio do Museu do Gil e tal, eu conversei, enfim, essas 1000 conversas com autores e tal, que eu vinha com jornalistas e pesquisadores, eu falei, cara, eu tenho que experimentar, porque também não é que vou abrir uma editora do dia para a noite. Eu tenho que entender se eu gostei de editar o meu livro. Será que eu vou gostar de Sim, editar o livro de outra pessoa? Né? sim. E aí eu escolhi começar pelo Leandro Souto-Maior, com o Jimmy Page no Brasil, porque Leandro é um amigo, assim, eu falo que ele é meio que um irmão, assim, a gente é, pode falar um para o outro coisas que irmãos falam, porque a gente se conhece há mais de 30 anos. Opa, sim. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu vi ele tocando com meu irmão pela primeira vez, então tem uma relação quase que familiar mesmo, né? Uhum. E a gente cresceu junto, né, eu fui pro jornal, ele era de rádio, eu era de jornal, e depois ele foi para jornal, aí ele tem bandas, ele sempre me incentivou muito a cantar, que é uma coisa que sempre foi difícil para mim, ter coragem, então com ele eu sempre tive coragem, hoje eu tenho mais coragem, né, e eu devo muito isso a ele também, então a gente tem essa relação muito muito tranquila, assim, de que, tipo, cara, se der errado, a gente pode gritar um com o outro que não vai dar, né? Sim. Isso nunca aconteceu, nunca gritamos um com o outro, mas a gente combinou isso. Vamos fazer um teste. Vamos ser sócio nesse projeto, nesse primeiro livro da Garota FM Books, para ver se vai funcionar. E funcionou maravilhosamente bem. E isso foi no final de 2020. Né? Eu terminei minha. Já a pandemia rolando aí, já todo Não, mundo em casa, medo e caramba, tudo mais. pandemia bombando, né? Aquela desespero todo do ano. Eu fazendo o Museu do Gilberto Gil em silêncio, não podia falar sobre isso para ninguém. Sim, Então eu só falava para Leandro, para as pessoas assim, não, eu estou muito enrolada com minha tese de doutorado e um projeto secreto que eu não posso falar. sim, que já era Gil. Já Sim. era o Museu de Gilberto Gil, que já estava desde 2019. Eu já Sim. estava nesse vai e vem dos Estados Unidos já fazendo isso, já com uma equipe montada, né, trabalhando no museu e tal. E 2020 foi uma equipe enorme, eu estava coordenando uma equipe de 15 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Ao todo, foram 20 pessoas trabalhando no Museu do Gil, do início ao fim. Nesse momento de 2020, né, de quando eu voltei dos Estados Unidos, março. Foi um dos motivos até também, eu falei do doutorado, da endometriose, né, do tratamento, mas também o Museu do Gil, que ia começar a maior etapa. Eu já tinha feito uma em 2019, 2020 foi a maior etapa de trabalho do museu, então eram 15 pessoas, né? Cheguei aqui para fazer reunião com 15 pessoas para a gente começar. E aí, pum, fecha tudo, ficou tudo virtual, a gente entrevistando o Gil virtual, fazendo tudo virtualmente. Então era isso, muito grande, muito pesado, e pesado que eu digo, quantidade de trabalho, Uhum. e a tese de doutorado. Então, não tinha como editar nada, fazer mais nada, né? Mas aí, terminada a tese de doutorado em outubro, e em agosto a gente entregou essa etapa do Gil, depois vieram outras etapas, mas essa mais Sim. pesada a gente entregou em agosto. Eu fiquei de agosto a outubro dedicada a fechar mesmo o doutorado, e depois de outubro eu fiquei livre. Uhum. Então, eu ali no meio do ano, já conversando com o Leandro, já falei, olha, a gente consegue ali por novembro, então, botar essa campanha no ar, né, e esse financiamento coletivo, e aí a gente vê o que acontece, vai ser o meu teste e o seu teste. E, Então, essa cara, deu... circunstância de pandemia te possibilitou abraçar esse projeto do Leandro e ver com mais calma se ia funcionar e se dedicar também a ele com mais tempo e É, tudo mais, esforço, né? porque também o financiamento coletivo, né, e assim, a gente sabe, a gente vai experimentando, ele requer muita dedicação e muita presença virtual, né? Sim, Então, na campanha você tem que fazer lives, você tem que fazer, quer dizer, cada hora muda um pouco o que é o legal, mas na época era isso, tinha que fazer live, tinha que fazer muita
muita ação, Rede muita coisa social. virtual, rede social e tal. E teve um detalhe também, nesse ano todo, 2020, muita gente no mundo todo começou a fazer muita live, criaram-se, né, surgiram muitos podcasts, programas de Sim. YouTube que estavam começando, bombaram, outros começaram. Uhum. E eu acabei sendo muito convocada por todo mundo dessa galera. Era youtuber, podcaster, jornalista, nananã, que precisava de conteúdo, me chamando para dar entrevista sobre Legião Urbana, sobre Mutantes, sobre livros musicais, sobre jornalismo. Ou seja, você É, começou a colher os frutos na pandemia. Essa demanda exatamente, surgida na pandemia te colocou ali como bola da vez para muito, muito programa, te colocou como conteúdo, digamos assim, né, para os caras exatamente. solicitarem. E aí foi isso, 2020 também eu já crescendo nesse lugar virtual, né? Então, quando a gente começou a campanha de financiamento coletivo do Jimmy Page no Brasil, eu já estava com muitos espaços para mim, e já trazendo o Leandro para esses espaços, né? E aí deu super certo, a campanha se fechou em janeiro e a gente já, né, mandou fazer o livro, entregou ele em fevereiro de Uhum. 2021. E aí eu já estava com aquela fila que eu tinha falado de projetos, né, de Abriu a pessoas, porteira da garota. abriu a porteira. E aí o próximo livro depois desse foi o Renato O Russo, Sim, e que você conhece bem, né, Cel? sim. Com o maior orgulho. E, e aí, assim, o Renato Russo já foi o primeiro projeto, assim, de uma pessoa, Juliane Mucuri, que eu tinha conhecido na carreira acadêmica, né, em congresso e tal. Era uma doutoranda de letras, né, também, Uhum. quando eu a conheci. Ela defendeu um pouco antes de mim o doutorado. E eu tinha falado para ela, pô, esse teu material tem potencial de livro. E aí eu falei para ela, vá atrás de uma editora, porque Renato Russo todo mundo quer publicar. Sim. E Ela foi. não, na verdade ela não foi, ela esperou e falou para mim, ela falou para mim assim, mas eu queria editar com você. Eu só tinha feito montante, eu falei, mas eu nem sei se vou conseguir editar alguém, né? Corre atrás, vai lá, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Aí, quando foi ali nesse período de Me Page, ela falou assim: não correr atrás, porque eu quero editar com você. Eu falei, Da cara, a hora. pessoa que quer editar comigo, ainda mais sendo uma mulher, com essa potência toda, né, de Renato Russo e tal, vamos fazer. E aí foi o primeiro livro de uma pessoa que não era amiga minha, assim, né, que era Sim, uma relação realmente profissional. É claro que ficamos amigas no meio do caminho, que não tem como não amar a sim. Juliane, Uma querida. uma querida. Nosso querido Carlos Eduardo Lima, que aqui vos fala, quem estiver ouvindo esse podcast, trabalhou nesse projeto também, É. né? Com o maior orgulho, fui convidado a participar. Era uma tese de doutorado, como a Cris falou, e a gente foi chamado para dar uma traduzida um pouco, para tornar o conteúdo uma coisa mais para o público mesmo, consumidor, né? Foi um prazer trabalhar com ela e com o Cris, né? Então É, foi e essa você, segunda demanda, a primeira demanda de uma pessoa, como você disse, uma pessoa que não era conhecida, né? E o resultado, ela ficou satisfeita pra caramba. pra caramba, ela adorou o resultado do livro e depois tudo que o livro trouxe, né? Também toda essa. Porque aí, de novo, né? Essas lives, esses podcasts e YouTubes, eles realmente deram muito suporte para gente que faz livro, que faz cultura, né? Que faz música, né? Na pandemia, os músicos ficaram sem ter como fazer show, então era tudo no virtual, né? Muitas É, lives super produzidas até. Exato. E aí eu entrei nesse lugar, o Leandro entrou nesse lugar, a Juliane Mucuri entrou nesse lugar, né? E aí assim, e a editora acabou ficando conhecida, eu acho que muito mais rapidamente do que se não fosse, se tivesse todo esse processo acontecido fora da pandemia. Sim, Não sei, né? A gente não sabe, porque também fora da pandemia talvez tivessem outras coisas que dessem suporte. Eu acho também que a editora, hoje olhando, né, ali eu estava insegura, sem saber no que ia dar e tudo, mas fazendo, né, feliz porque tava divertido fazer isso, ainda mais uhum. em meio a tanta morte, em meio a tanta notícia ruim, a gente está ali lidando com o assunto, né, com música, entrevistando o Gilberto Gil no meio do caminho, porque era museu. Então isso tudo também salvou muito a mim, né, e as pessoas que trabalharam comigo. Muita gente, a galera do Museu do Gil, elas falaram várias vezes para mim, cara, aquele trabalho no Museu do Gil me salvou, porque a gente ficar no meio daquela Em vários loucura da níveis, né? pandemia. Né? Em vários níveis. Exato.
Exato, a gente ficava o dia inteiro em grupo de WhatsApp, fazendo reuniões e entrevistas, falando de Gilberto Gil, de música, né, de Sim. passado, de memória. Ninguém estava vivendo tanto o presente, né, enquanto estava fazendo esses trabalhos. E a editora, ela é isso, ela é uma editora voltada para a memória da música brasileira. Então, ela permite esse isolamento também, né? Mesmo que você tenha que sair daqui a pouco para uma reunião de alguma coisa de hoje, quando você está trabalhando nesse livro, nessas coisas, você está ali vivendo de uma memória, de um passado, Sim. né? E isso dá um certo conforto, porque o mundo. O hoje não é fácil, né? Viver o hoje não é fácil, essas constantes mudanças e tudo. E eu acho que o fato de estar lidando também com coisas que com essa nostalgia das pessoas, né? Quando você chama ela para um financiamento coletivo, para um livro sobre Renato Russo, sei lá, você traz esse monte de legionários para essa saudade, para essa nostalgia, para Uhum. enfim. Então isso eu acho que a editora veio fazendo um papel que outras editoras não estavam fazendo, assim. Outras editoras até lançam livros de música, mas não são focadas e dedicadas a isso. Então, Sim. a gente atraiu realmente a atenção e o público, né? Um público muito fiel, assim. A gente olha os resultados de financiamento coletivo, tem gente que está desde o primeiro lá do Mutante Ficou e não, freguesa da Garota FM. Né? exato, ficou freguês e não necessariamente um assunto tem a ver com outro, a pessoa gosta de tudo, mas ele quer ter a coleção Garota FM Books, porque realmente é como se fosse uma coleção, né? De livros, assim. Então E, é isso, acho que a pandemia deu esse impulso e depois a gente só continuou, né? e Eu acho. aproveitando isso, assim. Ah, fala, Soraya. Não, eu estava pensando aqui uma coisa interessante, que assim, a pandemia, pelo fato da gente ver um monte de gente morrer, um monte de coisa acontecendo, não ter certeza do que vai acontecer, do que iria acontecer com a gente, ele traz essa necessidade de você se agarrar às coisas que você gosta. E isso é o que te mantém. Então, eu acho que você entrou nesse lugar das pessoas que fazem arte, dos artistas, músicos, enfim, todo o pessoal que envolve a parte de construção, né, de confecção de um livro, e também as pessoas que estão em casa, que era a maioria, né, todo mundo estava em casa, ávido de coisas para eu poder dar uma desabafada, para não ficar naquela coisa do noticiário, então eu precisava ver isso. Acho que você entrou nesse lugar. Agora, minha pergunta é assim: os financiamentos coletivos, eles bombaram na pandemia, né? Primeiro porque as pessoas tinham uma necessidade de adquirir coisas, conhecimento, né, e adquirir coisas, e outra porque elas estavam conectadas. Então você passava ali, né, vira e mexe, você abria o Instagram, você via alguém fazendo uma live e de repente muito facilmente você clica ali e com 5, 10 reais você está ajudando alguém, né? Nesse momento que todo mundo está precisando de ajuda. Então, fala um pouquinho disso do financiamento coletivo nessa época da pandemia. Como é que foi isso? Ai, eu acho que você já falou tudo, porque foi exatamente isso que aconteceu. E, e assim, eu acho que também tinha o fator, para além do estar conectado e tal, total, tinha uma satisfação de participar, né? Porque Sim. também, quando a gente faz o financiamento coletivo, a gente reconhece essa ajuda, né? Então tem ali a lista dos apoiadores no livro, né? Tudo isso. E as pessoas estavam muito também afim de ter esse lugar, né? De reconhecimento, né? Todo mundo isolado em casa, onde é que eu vou ser reconhecido? Então, aqui eu Pertencer a consigo ser alguma reconhecido. coisa. Pertencimento, exatamente. E aí isso foi muito legal, porque, nossa, eu conheci muita gente na pandemia, e agora tá horrível, né? Porque agora às vezes eu encontro a pessoa e eu não sei a cara direito, né? Elas sabem a minha e eu não sei a delas, porque eu estava em lives botando a cara o tempo todo, e elas não, mas os nomes delas, né? Tava o avatarzinho delas, né? E aí você fica assim, caramba, não conheço pelo avatar, é impossível. Mas tudo bem, a gente vai lidando. Mas é isso, assim, teve essa coisa do pertencimento, né? Do apoio também, muita gente, marcas assim que estavam melhores que outras, porque muita gente faliu, né? A gente tem que lembrar isso, que também não Sim. foi fácil, né, para comerciantes e tantos profissionais, mas outras marcas bombaram.
E aí várias marcas ajudaram a gente também nesses processos, a gente botava lá o valorzinho para a marca ajudar, e aí ela vinha, chegava junto, né? Muita gente, né, participando. Eu lembro até que o Jimmy Page no Brasil teve uma altura ali do negócio, né, do financiamento coletivo, que o Leandro mora em Visconde de Mauá, para onde eu vou bastante por causa porque na verdade desde criança ia, meu pai ia, e ele se mudou para lá, passei aí de novo, amigos, feiras literárias sempre me chamam lá e tal. E aí a gente foi a Visconde de Mauá no meio daquela confusão de não poder sair de casa. Quando estava começando a afrouxar um pouquinho, a gente combinou com ele, a gente fez uma live lá em Visconde de Mauá, cheia de isolamento, cheia de regra, né, que eu mesma impus. E, claro, estávamos todos. Ele tem a Casa Beatles lá, que é um bar, museu de Beatles, estava fechada a Casa Beatles, né, na pandemia. A gente fez na Casa Beatles uma live, na qual a cerveja Vale do Pavão de lá é, apoiou a gente dando X cervejas e fazendo uma cerveja com rótulo de Me Page no Brasil. Olha que Quer dizer, barato. Legal. muitas marcas também quiseram chegar junto nesse nível, assim, de, cara, o que eu posso fazer por essa campanha? Posso doar para vocês X cervejas, vamos fazer um rótulo diferenciado, e aí a gente fez uma live na qual a gente sorteou cervejas. A Giannini doou pra gente uma craviola pra gente fazer sorteio, rifa, Olha que sorteio e legal. tal. Isso foi genial, incrível, todo mundo participando, né? Todo mundo queria craviola, todo mundo queria cerveja de MPage no Brasil, né? E depois a gente fez outras ações com o Renato Russo, né? E aí a gente seguiu fazendo. Agora, teve um baita diferencial, Soraya, que você falou, né, desse momento. Eu achei que você fosse falar sobre o depois, porque você quase foi até lá, mas aí você Sim, fez essa pergunta. O depois mostrou o quanto na pandemia realmente as pessoas estavam ali e depois não mais. sim, era isso Depois que eu ia falar agora. Quer dizer que as campanhas que vieram depois da pandemia, a gente cortou um dobrado, porque claro que teve também uma recessão, né, financeira que todo mundo Causa da passou, todo própria mundo, pandemia, sim. todo mundo ficou, né, a inflação bombou, né, tudo também que aconteceu né, nesse último governo, que foi super complicado, né, então a gente herdou, no pós-pandemia, nossa herança foi meio trágica, assim, né, foi bem difícil voltar ao normal com todas as diferenças financeiras e de tudo, né, que estava acontecendo. Então, as campanhas seguintes foram muito mais difíceis, né? A do Hum. 1979, o ano que ressignificou o MPB, que é o livro que veio depois de Renato Russo, ela começou na pandemia e foi meio que indo para o final da pandemia, então ela ainda foi uma boa campanha, ainda teve essa presença virtual forte, assim, a gente fez muita live e foi Uhum. bacana, mas já mostrando que tinha que se esforçar um pouco mais. E uhum. aí O depois cenário tinha mudado. Senado tinha mudado. Depois, as campanhas do livro Cantadas, do Mauro Ferreira, e o produtor da Tropicália, do Renato Vieira, são livros super potentes, tanto quanto os outros que eu editei anteriormente, mas as campanhas foram super difíceis e complicadas, porque estava todo mundo sem grana, estava todo mundo pós-pandemia catando seus caquinhos, né, Uhum. para sobreviver. Então a gente tem o tal do público fiel ali comprando, todos os colecionadores de Garota Books chegaram juntos, mas o outro público, que é o que a gente sempre precisa buscar, né, para cada projeto, ele demorou muito a chegar junto, as campanhas nem bateram 100%, né, e a gente... E é curioso, porque depois que o livro vai para a loja, aí ele mostra para a gente que ele é tão sucesso quanto os outros. Sim. Então a gente percebe que realmente a campanha, tanto que eu não fiz mais campanha coletiva depois desse último, que foi o produtor da Tropicália, foi a última campanha que eu falei, olha, desgastou um pouco, preciso repensar o formato, ou então Formato. esperar que o mundo volte ao normal. E o normal é o 2018, tá? O normal não é a pandemia. O Uhum. normal para mim Claro. seria o 2018, que eu fiz o financiamento coletivo do Mutantes e deu super certo. Uhum. Então, e não tinha pandemia, não tinha isolamento. Então, vamos repensar isso. Enquanto isso, eu faço de outras maneiras. E aí, depois do Produtor Tropicália, veio o De Tudo Se Faz Canção, que você já citou, né? Que é o livro que eu organizei junto ao Márcio Borges sobre o Clube da Esquina. E aí, esse a gente já nem fez financiamento coletivo, já foi direto para o risco, né? Assim, de editar o livro e botar no mercado. E deu super certo, porque aí foi o contrário.
o nosso financiamento coletivo foi depois, assim, a gente lançou o livro e começou a viajar e ir para as cidades Turnê. de turnê, book tour. A É. gente fez vendendo livro, fazendo lançamentos nessas cidades e vendendo esses livros. Em 6 meses a gente fez 18 cidades. Olha. E vendeu, esgotou, acabamos indo para uma segunda tiragem, depois uma terceira tiragem, ou seja, foi um outro formato, e aí justamente o contrário, Soraya, presencial, a gente olhando na cara dos compradores, entendeu? Uhum. E aí agora sim, a gente vai ficar meio híbrido o sistema, né? Porque agora a gente está justamente nesse intervalo, né, entre o De Tudo Se Faz Canção e o próximo livro. E aí o próximo também não vai ser financiamento coletivo, o próximo depois vai ser financiamento coletivo, aí o outro ainda estou pensando, porque eu estou vendo muito também olhando assim, qual o momento, qual é o público, será que esse público vem assim ou é melhor ir para o presencial, né? Então estamos nesse momento. Ou seja, já tem vários projetos engatilhados, pelo que ela está falando, e, assim, outros projetos que vieram depois desse período da pandemia, que no fim aí, 2021, 2022, 2022, na verdade, a coisa já começou a voltar um pouco ao normal, né? Ô, Cris, e agora para a gente fechar aqui o nosso episódio do Retomada, te pergunto, olhando para trás, assim, esse passado recente, né, de pandemia e tal, você olha para esse momento, você já falou bastante aqui para nós e tudo mais, mas você consegue entender exatamente o que aconteceu, assim, no sentido de o que isso trouxe para você, o que você aprendeu com isso, você se transformou? Como é que você pode olhar para isso? Dá para fazer algum tipo de análise, do ponto de vista pessoal e profissional mesmo, o que você achar que deva ser dito em relação a isso? Olha, eu acho que, como diz a música dos Rolling Stones, mixed emotions total ao pensar sobre Sim. esse momento, assim, é difícil porque acho que ainda está muito recente, né? É difícil fazer realmente um grande panorama, assim, mas teve uma coisa que eu não comentei, mas que foi também interessante, porque tudo que eu contei agora foi só sucesso, né? Só alegria, só sucesso, só projeto legal e tal. Mas em 2021, eu e Marcelo Bortolotti, que é um outro jornalista, fizemos um livro chamado Viver Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, que a Uhum. gente começou a trabalhar nele, a gente começou a pensar nele anos antes, mas em 2017 a gente foi para campo e viajou, né? Foi percorrer os caminhos que Belchior fez. E aí fomos para o sul, para o Uruguai, Ceará, São Paulo. E Belchior, ele se isolou, né? Muito antes do isolamento da pandemia, ele parou tudo, foi fazer uma viagem, foi para o interior do Uruguai, uma cidade por onde a gente passou também, São Gregório de Polanco, uma cidade até hoje muito pequena, muito pacata. E ele ficou 10 anos, não nessa cidade. Depois ele começou a mudar de lugar, foi perseguido pela imprensa, perseguido pela justiça, né? E ele viveu esse isolamento por 10 anos até a morte dele, em 2017. E eu e o Marcelo, a gente começou a viver essa história dele, entrevistando pessoas, né, conhecendo essa história. Então aquilo entrou na gente de uma maneira muito muito louca, assim, sofrida até. A gente sofreu fazendo esse livro, né? Eu não vi Marcelo chorando, mas eu sei que ele chorou, nem que seja por dentro. Eu chorei muito. E a gente foi terminar esse livro em 2019, tudo isso antes da pandemia, né? A gente já estudando o isolamento de Belchior. E, por causa da pandemia, o livro foi lançado em 2021. Então, 2020, todo esse afago de Museu de Gilberto Gil, tese de doutorado sobre mulher na música, né, também, que foi meu tema, Garota FM Books, né, bom, começando ali, aí lançamos o Jimmy Page no Brasil ali em janeiro, fevereiro, a editora Sonora, para a qual a gente tinha feito o Belchior, botou um financiamento coletivo no ar. Aliás, em janeiro botou o financiamento coletivo no ar, fevereiro a campanha bombou também, porque Belchior também, de repente, ficou muito em alta. Sim. E aí, em março, lançamos o livro virtualmente. Esse livro do Belchior, ele me levantou profissionalmente, assim, né? Me alçou, já vinha, né, crescendo, a crescente ali. Aí o Belchior catapultou assim meu lugar. Eu dei entrevista para tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Só que ele também me trouxe um pânico. Foi o primeiro momento da pandemia que eu tive uma crisezinha de pânico, assim, porque foi uma demanda muito grande sobre um assunto que não é leve, que é a morte do Belchior, Uhum. o isolamento do Belchior.
Esse livro é um livro denso, que eu escrevi chorando, que eu revisei chorando. Até hoje, quando eu releio ele, eu choro, assim. Muita gente me dá esse retorno também, de que é um livro lindo, uma história linda, e ao mesmo tempo triste e tudo, assim. E eu fiquei muito... E aí eu acho que veio o esgotamento da parte do medo da morte, das mortes, né, de tudo aquilo que a gente estava vivendo, bateu em mim ali por abril, maio de 2021. Uhum. Quando eu estava começando a trabalhar no Renato Russo. É claro que eu não passei nada disso para a equipe do Renato Russo, né? Eu estava sempre... E eu sou muito pragmática, eu sou virginiana, então eu posso estar, assim, derrubada em posição fetal na cama, mas se eu tenho que fazer uma reunião de trabalho, eu chego e ninguém percebe que eu estava daquele jeito. Dá um jeito. Então, não, ninguém me dou um jeito porque eu não quero, não contamino, tento, né? Eu não contaminar ninguém, não ter nada assim que atrapalhe o fluxo. Não sei se isso é bom ou ruim, se é bom para mim, é ruim para mim, mas eu sou assim. Mas eu estava vivendo um momento muito, muito difícil ali, mais ou menos abril e maio de 2021, até, até outubro, novembro. Durou alguns meses. No meio do caminho, ainda adotei um cachorrinho, que é uma coisa que eu estava querendo há anos fazer, e ele veio com sinomose. Ainda passei um mês Ai, com nossa, o sim. cachorro, vendo ele morrer no meio disso. Eu estava vivendo isso e aconteceu isso do cachorro. Peguei ele em julho, em agosto ele morreu. Aí a depressão me jogou lá para baixo. Aí, em setembro, adotei meu Zeca, que veio super saudável, até demais, nervoso, mordendo todo mundo. Aí teve um processo de adaptação de um cachorro, mas foi maravilhoso isso. O Zeca começou a me salvar. Aí eu, não satisfeita, adotei a Lucy, e depois ainda peguei o Crisco. Resumindo, eu fui sendo salva pelos cachorros, né? Sim, pelo trabalho, por tudo mais. Pelo trabalho, por tudo aquilo que foi me tirando daquele momento que eu entrei ali por causa de tudo que vinha vindo. E aí o lançamento do Belchior só deu essa arrematada, assim, né? Me levou para esse lugar do cansaço, eu não sei nem explicar muito, assim. Bom, então, assim, eu terminei 2021 sobrevivendo a isso tudo. Em 2021 também comecei um ano assumindo a direção da Niterói Livros, que é o selo de literatura da Prefeitura de Niterói. Então, acho que também, assim, foi fácil, mas foi difícil, porque eu nunca tinha trabalhado com política, né, com Secretaria de Cultura, essas coisas. E aí eu tive que também aprender uma coisa nova, né, que eu lembro que o Marco Sabino, que era presidente da Fundação de Arte, me convidou, e eu primeiro disse que eu não sabia fazer política, não era minha onda. Ele falou: mas você não vai fazer política, você vai fazer livro. E aí eu entrei lá, eu fiz mais política do que livro. E aí isso foi difícil no primeiro ano também para eu me adaptar a entender. E aí foi muito louco, porque quando virou 2021 para 2022, eu falei: caramba, eu não, né? Um monte de gente que está em volta falou assim: caramba, você faz política muito melhor do que um monte de político. Porque eu estava super, super lidando bem com aquilo, né? Me estressando, mas também ao mesmo tempo resolvendo, né? E às vezes botando o pé na porta, e às vezes é preciso fazer isso, né? Mas como eu não tinha medo de ser demitida porque não é minha área, tudo bem, sabe? Se eu tiver que sair, eu tenho a minha editora. Resumindo, estou lá até hoje, ou seja, fiz bem o papel, né? É, eu sei que é temporário, mas eu botei alguns projetos na roda, assim, que eu quis, né? Quero tentar terminar esses projetos para, né, quando eu tiver que sair, eu ter deixado algum legado para Niterói, que é a minha cidade, nesse mundo da literatura. Então, estou na Niterói Livros. Em 2022, entrei com Garota FM, né, com 1979, que foi um livraço bombando, bombante, né, também maravilhoso, assim, da editora. E aí lançaram o Museu do Gilberto Gil em junho de 2022. E aí, bom, ali no mês de 2022 eu estava de novo, né, super, super bem, super animada, e aí já tínhamos saído da pandemia, né? Então, assim, eu acho que o balanço eu vivi tudo. Eu vivi a tristeza, eu vivi a felicidade, eu vivi a euforia, o medo, é, o pânico, o controle da família, né? Porque tinha que ficar também, né, naquele controle. Mãe, não sai de casa, pai, não sai de casa, aquelas Sim, coisas. cuidando.
E aí aquelas brincadeiras, memes que chegavam, ao mesmo tempo dá vontade de chorar, dá vontade de rir, né? Aqueles memes sobre o cata-velho, né? Que os velhos que falavam que os velhos não Sim. queriam ficar em casa. Aí eu ficava mandando meus pais, olha aí, ó, vou mandar o cata-velho. Então, olha, foi muito louco. Eu até colecionei os memes nos primeiros meses de pandemia. Eu tenho vários que eu guardei porque eu ria, eu chorava. Eu acho que o balanço assim foi um grande aprendizado, mas acima de tudo foi eu aprender sobre mim, assim, sobre o quanto Sim. eu preciso desse, como eu falei no início, desse isolamento ou de algum isolamento para produzir e de alguns limites, porque aí quando deu esse momento da tristeza é botar limites. Não posso aceitar tudo para que, né, para o que me convidam, eu não posso aceitar tudo também que me impõe, sei lá, que se impõe de trabalho. Eu tenho que fazer as coisas do tamanho que eu dou conta de fazer, porque a gente começa a aparecer muito, as pessoas começam a achar também que você está muito disponível o tempo todo. E aí, se você fala não, a pessoa fala, poxa, mas logo para mim, não. E é só, não é para você, porque não está cabendo na agenda, na Tudo real. muito, muito difícil, as pessoas são difíceis às vezes, mas tudo bem. Exato. Eu saí da pandemia também com essa noção, assim, dos limites que eu tenho que colocar, né? Como fazer isso, quer dizer, como eu ainda estou aprendendo, porque se eu tivesse secretárias, né, pessoas que pudessem fazer por mim, né, estar com o meu telefone, o WhatsApp, eu acho que é uma coisa que as pessoas desaprenderam de usar após pandemia, né, porque durante a pandemia foi um tal de domingo era segunda-feira, né, e aí até hoje domingo é segunda-feira para as pessoas. E, então, isso eu ainda estou vivendo, por isso que é difícil fazer um panorama geral agora, porque eu acho que em 2023 a gente ainda está vivendo resquícios da pandemia, assim. Sim. Mas eu acho que a tendência enfim, melhorar, assim. Eu vi outro dia um cara falando na rua, não sei o que aconteceu do lado dele, que ele falou assim, poxa, não aprendeu nada com a pandemia, falando sobre outra pessoa. Não aprendeu nada com a pandemia. Aí eu entendi o que ele quis dizer, porque, sei lá, a gente passou por tanta coisa, a gente viveu tanta coisa, a gente tem que ter aprendido alguma coisa com isso, né? Sim, sim. Eu acho que eu aprendi várias, mas eu realmente talvez tenha pessoas que não tenham aprendido tanto, eu não sei, aí cada um é cada um, mas eu de fato aprendi bastante coisa e espero continuar botando em prática esse aprendizado. É isso. É a retomada, é o que a gente está falando aqui. Estamos ainda retomando os espaços e transformando, vendo o que mudou nesse espaço de tempo aí. Cris, queria te agradecer muito pela sua presença aqui. A gente fica muito orgulhoso de ter você aqui. A gente não é porque a gente é amigo, e eu estou abrindo isso para todo mundo que já perceberam, né? Que eu e Soraya somos muito amigos de Cris e vice-versa. É importante dizer que a gente ficou amigo na pandemia. Na pandemia, eu não estava, eu ia falar isso agora no final, você já falou. E um dos frutos da pandemia é a presença de Cris nas nossas vidas. É a nossa amizade, porque também tem a ver com o trabalho, né? A gente começou a trabalhar, comecei a, né? Céu, Carlos Eduardo Lima é o Céu, né, gente? Céu, vem fazer, quer fazer esse projeto aqui, quer trabalhar nisso aqui, e aí a gente foi achando, né, muitas identificações aí. Sim, foi um Isso é maior incrível prazer. da pandemia também. Eu trouxe vários amigos e pessoas das quais eu não quero me separar nunca mais, assim. É recíproco, é totalmente recíproco. E Soraya também, enfim, tudo um olhar para a pandemia, assim, que a gente às vezes deixa passar, né? Olha, eu fiquei muito feliz com o resultado. Soraya, você gostou desse resultado? Gostei, obrigada, Cris. É sempre bom, enfim, né, como essa coisa da mulher, eu fico muito feliz por ver mulher que multiplica, né, que é agente multiplicador de arte na pandemia ainda. Então, essa foi uma das coisas que nesse projeto a gente fez questão de colocar, né, as mulheres que conseguiram fazer esse trabalho de agente multiplicador também. Então, obrigada, Cris. Obrigada. Nossa, eu que agradeço demais. Soraya, é a mesma coisa, chegou um pouco depois, já no fim da pandemia, mas também chegou para ficar aí na minha vida, na nossa vida, né, Céu? Com certeza. Grande artista. E até, né, as pessoas vão achar que esse podcast né, mas enfim, eu preciso falar. Mas não, a gente tem que falar. A gente tem que falar as coisas. A Soraya também é grande artista, também autora de uma capa da Garota FM Books, que quando eu descobri essa potência também artística, eu falei, bom, vamos chegar junto, e aí a capa do Cantadas, né, o livro do Mauro Ferreira, Cantadas, é da nossa querida Soraya Lucato. É uma delícia, foi uma delícia fazer. Muito bom.
Estou à disposição. Então é isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço por essa conversa e acho que é a primeira vez que eu desabafei tanto aqui sobre pandemia. Nossa, a gente fica muito orgulhoso, porque a gente viu que foi importante, então, enfim. É isso, Retomada, podcast, primeiro episódio aqui com Cris Fuscaldo, eu, Carlos Eduardo Lima, e com Soraya Lucato aqui apresentando, no roteiro também, criação, e com a edição e produção da Mabel Zevadios. A gente agradece aí a presença de todos, e nos vemos no próximo episódio. Nos ouvimos no próximo episódio, que já temos também a pessoa que estará presente no próximo episódio. A gente já conta agora ou deixa o suspense? Eu acho que dá para contar, porque a gente vai falar de uma pessoa tão divertida e que é É assim, sensacional, muito né? engraçado. A gente vai falar, o próximo tema é economia criativa. Então a gente fez questão de pegar uma pessoa que se reinventou muito forte durante a pandemia e que hoje é conhecido só como tio do nhoque. Isso é muito Mundialmente conhecido. Que maravilha, legal, muito legal. E o trabalho dele assim é um trabalho muito diferente, que poderia ser muito igual, sabe? Aquela coisa, Se não fosse, né? né? Se não fosse o brilho que ele tem, né? E olha a coincidência, ele trabalhava também, se eu não me... ele vai contar essa história, eu não vou abrir, não vou dar spoiler. Não, senão Mas vai estragar. vai fazer sentido depois para quem acompanhar de Cris, vai fazer sentido. Então é Adoro isso. nhoque, hein, gente? Só digo isso. Olha, é maravilhoso. Gente, é isso. Então agradecemos aqui. Nos vemos no próximo episódio. Nos ouvimos no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, gente.